eu sou a professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o 7º ano, para o 6º ano do Colégio Mauá School. Bom, não deixem de seguir as orientações, ok, turma? Hoje eu vou fazer a correção das atividades das páginas 82, 83 e 84. Mas antes eu vou fazer a correção das atividades as quais eu deixei no próprio PowerPoint na última videoaula, ok? Então, era uma interpretação de texto sobre uma carta. Leia o texto para responder as questões. São Paulo, 12 de janeiro de 2015. Amiga querida, estive pensando muito em você esses dias e resolvi lhe mandar uma carta para falar sobre o ocorrido naquela noite. Antes de mais nada, quero ressaltar que a Ana estava de olho no Adriano desde o início da festa. E já sabemos que antes disso. Como você não estava presente, ele aproveitou o momento para chegar nela. Todo mundo viu eles ficando e isso foi uma surpresa para todos. Quero que saiba que quando precisar conversar, conte comigo. Estarei aqui sempre que precisar. Podemos combinar um cafezinho esses dias. O que acha? Tenho muita saudade das nossas conversas, Bia. Te adoro demais. Beijos grandes e enormes. Abraços. Carol. Carol é fofoqueira, né, turma? Foi lá logo contando para a menina. A linguagem predominante do texto é, então eu tenho uma linguagem mais formal, técnica, informal ou regional. Eu tenho uma linguagem mais informal, por quê? Porque é um texto escrito para uma pessoa conhecida, tá? Então eu tenho aí, no caso, uma linguagem mais informal. No trecho, quero que saiba que quando precisar conversar, conte comigo, estarei aqui sempre que precisar. Percebe-se que Carol acreditaria que sua amiga ficaria preocupada, decepcionada, revoltada ou feliz. É claro que ela ficaria feliz, por quê? Porque a amiga está ali, né, para conversar com ela, para ela poder desabafar. Então ela ficaria o quê? Feliz. No texto, percebe-se que o remetente e o destinatário não se conheciam antes. Isso é errado, porque quem escreve é Carol, né? Esse remetente, e destinatária é para quem foi a carta, que seria a Bia. Elas se conheciam. Pelo jeito que a Bia escreveu ali para Carol, sabemos que elas são amigas. O destinatário prometeu estar do lado do remetente, o destinatário é quem recebeu, então quem prometeu foi quem enviou. Adriano foi paquerado por Ana. Lá no texto, na carta, fala que ela estava de olho nele, mas quem chegou até a ela foi ele, não ela, tá? Então foi o fato revelado na carta que foi visto apenas pelo remetente, porque na verdade a Carol estava no local e não a Bia. Então a Carol viu o que aconteceu naquele dia, tá bom? Localize as informações que se pedem, lugar e data em que a carta foi escrita. Então, São Paulo, e eu coloquei 12 de janeiro de 2015, porque pede lugar e data, bem lá em cima, ok? Destinatário, quem ia receber, Bia. Remetente, quem enviou, Carol. Vocativo, lembra lá em cima, ó, amiga queria, tá errado, é querida, tá? Amiga querida. Lembrem que o vocativo é aquele início lá que você faz a saudação. Querido amigo, olá, né, amigo, aquilo ali é a saudação, é o vocativo. E a despedida, te adoro demais, beijos grandes e enormes abraços, ok? Agora vamos para a correção do livro. Vocês teriam que ler a carta para responder as questões, tá? Como o cartão postal e o telegrama, a carta pessoal é um tipo de correspondência enviada por correio. Que tipo de assunto a carta lida contém, indica a alternativa correta. Então, vocês teriam que colocar A ou a B. Então, a resposta correta é a A. Um assunto pessoal constituído pelo relato de experiências vividas no dia a dia. E não seria uma história imaginada, vivida por personagens em determinado tempo e lugar. Ok? Então, a letra A é a correta. A carta apresenta algumas características sobre a carta lida. Responda. Quem é o remetente e o destinatário? Então, o remetente é Heloísa e o destinatário é Abelardo. Lembrem que remetente é quem escreve, destinatário é para quem vai a carta, ok? Quem vai recebê-la.
Em que local e data foi escrita? Em Petrópolis, em 27 de maio. Turma, eu coloquei isso aí, essa parte verde, porque fala quem são Júlio Emílio Braz e Janaína Vieira. Então, é uma maneira de nós conhecermos aí alguns autores, né? Então, Júlio Emílio Braz nasceu em 1959 em Manhumirim, Minas Gerais. E aos 5 anos mudou-se com a família para o Rio de Janeiro. Iniciou sua atividade de escritor, produzindo roteiros para histórias em quadrinhos, publicadas em vários países. Escreveu também roteiros para o programa Os Trapalhões, da TV Globo, em 1988. Recebeu o Prêmio Jabuti por seu primeiro livro infanto-juvenil, Saguairu. Janaína Vieira é carioca e viveu em São Paulo por 10 anos, considerando-se, por isso, cidadã das duas cidades. Além de títulos próprios, escreveu em parceria com Júlio Emílio Braz 3 livros para o público jovem. Só Entre Nós, o blog da Marina e Não é o Fim do Mundo. Também escreve para o público adulto. Então, são 2 escritores que, às vezes, muitas pessoas não conhecem, por talvez não ser tão divulgado, tão famoso o trabalho deles, né? Apesar que lá fala do Emílio Braz, que ele já fez até participação aí na escrita dos Trapalhões, mas, às vezes, muitas vezes, as pessoas não conhecem. Então, é sempre bom ler essas partes que o livro traz, tá bom? O nome do destinatário é acompanhado por alguma palavra como caro, querido? Então, não, tá? O que acontece? Quando nós escrevemos uma carta, nós podemos escrever dessa forma, nós podemos colocar. Nesse gênero, é comum o emprego dessas palavras junto com o nome do destinatário, porque traz o que isso aí? Caro, querido, é um grau de intimidade, ok? Além de normalmente apresentar em local e data, vocativo, o nome do destinatário no início da carta e a assinatura do remetente, as cartas contêm assunto e despedida, claro, né? Qual é o assunto da carta lida? O assunto é o relacionamento de Heloísa com os pais. Heloísa usa alguma expressão para se despedir do amigo? Não, nós não vimos lá nenhuma expressão. Conforme o relato de Heloísa, como é o relacionamento dela com os pais e por quê? Então, eu tenho 2 perguntas. Então, o relacionamento distante, o relacionamento dela com os pais é um relacionamento distante e frio, tá? E por quê? A mãe acha que as mulheres devem ser autossuficientes e o pai vive em outro país, ok? Então, o relacionamento dela é distante porque ele vive em outro país. Frio é no sentido de que eles não têm muito contato, então não tem muito amor entre os dois. Bom, Heloísa chama a mãe de Luísa e não de mãe. O que isso indica? Esse tratamento confirma a ideia de distanciamento entre Heloísa e a mãe. Uma pena, né? Como Heloísa gostaria que os pais fossem, ela gostaria que fossem pais mais presentes, ou seja, que dessem bronca e conselhos, e também amor e carinho. Todas essas perguntas aqui, aliás, a pergunta já está aqui, já estão aqui. Todas essas respostas vocês encontram diretamente na carta, então quando vocês tiverem dificuldade, releia novamente para fazer a interpretação, tá bom, turma? Nas cartas pessoais, a linguagem pode ser menos ou mais informal, dependendo do grau de intimidade entre os interlocutores. É possível empregar reduções de palavras como tô em vez de estou, se em vez de você, tá em vez de está, além de gírias. Mas isso, prestem atenção, nas cartas pessoais, porque lembra quando eu expliquei para vocês, eu falei que se você for escrever uma carta para um presidente, para um governador, um prefeito, você não pode usar esse tipo de linguagem oral mais espontânea, mais informal nessa carta. Agora, uma carta pessoal, geralmente, ela é escrita para quem? Você vai escrever para um amigo íntimo, você vai escrever para um parente. Então, você tem um grau de intimidade com essa pessoa. Quando você não tem, o correto é uma linguagem mais formal. Mas aqui pode, principalmente por
pelo fato de nós estarmos estudando sobre a carta pessoal, ok? Na carta lida, a linguagem de Heloísa é mais formal ou mais informal? Justifique sua resposta. Então, a linguagem de Heloísa varia entre o formal e o informal. Às vezes, Heloísa usa expressões mais informais como em filho de ET, ETzinho. Filho de ET, ETzinho é, entre aspas, porque foi tirado fielmente do texto. E eu preciso de uma mãe, droga. Então, entre aspas também, porque foi tirado igualzinho, está no texto. Não emprega gírias e há uma redução de palavra em tá vendo, em vez de está vendo. Então, essas expressões que estão ali entre aspas, como filho de ET, ETzinho é, e eu preciso de uma mãe, droga, então é uma linguagem mais o quê? É uma linguagem mais coloquial, mais informal, mais falada no dia a dia, mais espontânea. E a redução tá até está aqui em cima, ó, tá em vez de estar. Também marca aí uma fala mais informal, mais da oralidade. Considerando que Abelardo e Heloísa estão começando a se conhecer, que relação existe entre a linguagem utilizada na carta e a amizade entre os dois adolescentes? A linguagem não é tão informal como provavelmente seria se os dois adolescentes já tivessem maior intimidade um com o outro. Então lembrem-se, se eles não têm intimidade, a linguagem já é mais formal. A partir do momento que você passa a ter mais intimidade com a pessoa, você não usa uma linguagem tão formal assim. 6. Quando nos esquecemos de relatar ou comentar alguma coisa importante em uma carta, podemos incluir depois da despedida e da assinatura, por exemplo, um PS. Isto é, um post-scriptum. Scriptum é uma expressão latina, tá? Que significa depois de escrito, post-scriptum. Na carta de Heloísa, há esse PS? Então, não. Tá? Depois da carta não tem nenhum PS. Às vezes, nós também colocamos observação, OBS, em vez de PS, não é? Reúna-se com os colegas de grupos e junto concluam quais são as características básicas da carta pessoal, respondam levando em conta os critérios a seguir. Toda vez que estiver reúna-se com os colegas, vocês podem fazer em casa, ok? Porque vocês dão conta. Se não der conta, se vocês tiverem dúvida, achar difícil, espere a correção para explicação. Mas quando estiver reúna com um colega, com o professor, vocês podem fazer. Então, a finalidade do gênero é um gênero usado para comunicar um assunto pessoal a alguém que está distante, porque é uma carta pessoal. Perfil dos interlocutores, remetente, qualquer pessoa, destinatário, amigos, colegas, pessoas da família. Suporte veículo, folha de papel, quando enviada pelo correio, é colocado em envelope, preenchido com os nomes e os endereços completos do destinatário e do remetente e o CEP. O tema aí é um assunto pessoal. E a estrutura tem que ter o quê? Local e data, o vocativo, o assunto, despedida, assinatura e às vezes também PS. Esse PS aí pode ou não acontecer, tá? Ele não é, digamos assim, obrigatório. Por que que ele não é obrigatório? Porque é como foi falado lá. O que acontece quando você escreve, como foi falado anteriormente, você escreve sua carta toda. Aí, de repente, você esqueceu de um ponto ali importante que você não pode deixar de escrever. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar o PS. Então, ele não é obrigatório, por isso que também fala também um PS. Pode ou não haver, mas, turma, não se esqueçam, local e data é imprescindível, tá? Lá em cima, né, a cidade em que você mora, vírgula, e a data a qual você está escrevendo a sua carta. O vocativo, você vai colocar logo abaixo, querido colega, querido amigo, querida, aí coloca o nome da pessoa, olá, bom dia. Isso é lá em cima com o nome da pessoa que você quer escrever, ou então só apenas querido amigo, tá? Você pode colocar exclamação ou a vírgula. Depois você vai começar o seu assunto, mínimo para ser uma carta e uns 3 parágrafos, né? Porque senão fica considerado um bilhete. Despedida, você vai despedir mandando um abraço, um beijo, do jeito que você quiser. Assinatura,
o seu nome embaixo, porque você tem que colocar, lógico, você está escrevendo para alguém, então você assina embaixo, né? Porque foi você quem escreveu aquilo. E, igual eu falei, às vezes também alguma coisa que você esqueceu, que aí você acrescenta o PS, ok? Estou aguardando as cartas para eu colocar no PowerPoint para vocês obterem a resposta dos seus colegas de sala, que foi a atividade que eu também deixei, ok? Então, não deixem de fazê-la e enviar a foto para que eu possa colocar aqui e para que você possa ter uma resposta. É uma maneira de nós nos comunicarmos mesmo longe, mesmo não estando em sala de aula. Bom, não deixem de fazer. Eu termino por aqui a nossa aula de hoje e lembrem-se, juntos no caminho certo.